Pois bem, eu vou mostrar para vocês agora uma espécie de radar simples que eu fiz usando Arduino, Linux, Python, um sonar e um stepper de rotação contínua, motor de passo que dá quantos laços forem necessários. Bom, a ideia desse radar basicamente é assim. Ele considera, como eu tenho aqui esses jumps, esses fiozinhos, né, que podem embaralhar aqui, eu não posso ficar girando 360 graus. Então, ele tem que girar um tanto para lá, um tanto para cá, que seria a metade, ou seja, 180 graus para cada lado. E também eu não posso confiar que ele vai sempre começar exatamente num ponto e vai armazenar exatamente naquele ponto as informações, as distâncias, porque seria esperar muita exatidão num processo que às vezes é volátil. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar girando sim. Ele considera o ponto aqui no meio, o ponto no meio da circunferência, digamos 180 graus. Ele vai dar um giro da metade disso, ou seja, 180 graus, no sentido horário, e depois ele vai voltar até o final aqui, mais 180 graus para o outro lado, e vai ficar fazendo esse movimento. E a partir do momento que tenha rodando ali o meu script em Python, o meu programinha, ele começa a capturar essas informações, e quando ele tiver completado em memória do Python essas distâncias de todos os graus, todos os ângulos, ele vai exibir um gráfico renderizado via Matplotlib. Então vamos lá. Aqui ele começa a girar. E até agora, apesar de ele estar capturando as distâncias, ele não está executando o programa em Python. Então, agora eu vou executar o programa em Python. Eu poderia ter executado a qualquer momento. E como ele está constantemente atualizando, né, as distâncias, quando ele percorre um grau por onde ele já passou, ele atualiza aquele grau. Então agora, por exemplo, ele está passando por um ponto que ele já passou, está atualizando. Aquilo que ele havia pego antes, ele perde. Outra coisa considerável é que, para haver uma precisão maior, eu utilizei 1440 graus ao invés de 360. Ou seja, cada grau aqui para mim equivale a 15 minutos do padrão convencional de graus. Então agora, a partir do momento que ele finalizou a varredura, ele jogou para mim aqui o gráfico. Tá? Esses pontos aqui mais distantes que tenham mais de 70 centímetros. Os pontos mais próximos são os pontos que estão em torno de 30, 25, que seriam provavelmente essa região aqui. E mais de 70 centímetros é mais ou menos nessa região aqui. Ou talvez um pouquinho mais. Né? E ele continua girando aí. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou salvar como gráfico 1. E vou fechar meu script. E vou executar novamente. Só que para mostrar um detalhe aqui importante. Assim que ele finalizar, estiver nessa direção, eu vou colocar aqui uma caixa. Vou executar o programa. Novamente vou colocar uma caixa aqui nessa posição. Vocês podem observar que é uma caixa razoavelmente plana, mas ela tem aqui nessas extremidades uma certa curvatura. Mas aqui nessa área ela é relativamente plana. Porém, mesmo sendo plano, vocês vão ver que no gráfico não vai ficar representado como a gente espera, que seria uma linha reta.
o que ocorre é que a diferença entre as distâncias entre esse ponto e esse ponto não é suficiente para representar no gráfico uma linha. Ou seja, vai aparecer no gráfico que é sempre a mesma distância. Que a diferença é de, no máximo, 2 centímetros. Então, se você observar, você vai notar que essa parte aqui, ela fica como se fosse praticamente a mesma distância. Mesmo que fosse, na verdade, uma linha reta, um plano. Então eu vou pegar isso aqui, vou gravar também. Gráfico 2. E para finalizar, um outro ponto considerável é que ao invés de trabalhar com 360 graus, eu trabalhei com 1440. Bom, isso eu já falei, né? E outra questão é que ele é lento assim, porque quando eu coloquei mais rápido, na verdade, ele não teve a precisão que eu gostaria. Então eu coloquei lento para ele capturar com a qualidade um pouco melhor. E outro ponto relevante que pode ser melhorado é que esse gráfico é feito baseado de 10 em 10 pontos. Ou seja, na verdade, ele só está mostrando no gráfico a distância a cada dezena de graus. Sendo que, na verdade, eu poderia melhorar isso ou então pelo menos obter uma média a cada dezena. E eu não estou fazendo isso. Então é isso aí. Arduino, hardware livre, Python, Linux, também, software livres, um motor de passo, uma protoboard, um sonar, alguns jumpers e um pouquinho de imaginação. Valeu!